pouco sobre fortalecendo a identidade para entrar nos novos começos. A Bíblia diz no livro de Gênesis, a partir do capítulo 1, eu vou citar textos aqui, depois eu vou me deter em alguns. A Bíblia diz que quando Deus foi formar o homem antes de ter o espírito, ou seja, o homem estava com os olhos totalmente fechados, a primeira coisa que Deus fez foi falar com o cérebro do homem. O cérebro do homem é a primeira parte que ouviu a voz de Deus antes que o homem tivesse espírito. Não houve outro órgão que Deus falasse com o homem. O primeiro órgão foi o cérebro, a alma, ou o psique, a massa cefálica. Não havia espírito sobre esse homem estava deitado. A palavra diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A imagem é o que reflete. A semelhança é a identidade. A semelhança, eu me pareço com. Eu sou semelhante a quem? O meu comportamento se assemelha a quem? E Deus disse, será a nossa imagem. Quando Jesus veio, ele veio na imagem do Deus invisível, em forma de homem. Mas o homem não havia espírito, Adão. E Deus fala com o cérebro de Adão. E a palavra que é emitida para o cérebro de Adão foi o primeiro coach da história. Foi o coach do divino, o criador, o mentor de todas as coisas, com a criatura. E a criatura começa ali como primícia da criação. E a primícia da criação tem que passar pelo primeiro coach da história. O Senhor foi o mentor da primícia humana. E Deus disse para o cérebro de Adão, a palavra no grego é cosmoscratória. Cosmos, universo. Cratória ou cratoria, governo sobre o mundo espiritual e o mundo físico. Deus estava dizendo para o cérebro do homem, escute, olhe para mim, o homem estava assim, e o coach, ou a mentoria acontecendo do céu para a terra, e o cérebro do homem ouvindo. Por quê? Porque quando Deus disse cosmoscratória para o homem, quando a palavra entrou em operação, que Deus disse governe, a primeira palavra emitiu o primeiro conceito, que foi frutifique. Veio o segundo conceito, multiplique. Veio o terceiro, sujeite a terra. E veio o quarto conceito, governe sobre peixes, répteis, aves, sobre tudo o que respira. Sobre tudo que foi feito na natureza, você tem autoridade. Frutifique, multiplique, sujeite a terra, governe. Cosmos, cratória. Te dou autoridade sobre o espiritual e sobre o físico. Agora escute. Quando Deus diz a primeira palavra para o homem, frutifique, o cérebro estava assim, parado. Mas quando sai a conexão da boca de Deus para o cérebro do homem, o cérebro faz isso. Começa neurônios a se mexerem. E o cérebro, ele precisa ser trabalhado para ele ganhar raízes. Se o cérebro não é usado, essas raízes, elas voltam. Elas são como pernas que são encolhidas. É como você está lendo, estudando. Cada vez que você faz isso, esse músculo ou esse órgão, ele vai criando força para a inteligência, para conhecimentos e para a sabedoria. Ele vai se ampliando. São chamados detritos, que são as pernas que se alongam. E quando Deus disse frutifique, começou a se mover.
multiplique. Ele foi recebendo. E ali ele já foi entrando em conexão com a voz de Deus. Escute. Um dia Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O cérebro ouviu a voz do Criador. Sujeite a terra. O cérebro começou a se mover. Governe. Ele estava preparado, pronto, conectado na voz do Pai. Depois Deus segura no queixinho de Adão e Ruá, Espírito. E Adão, quando ele abre a lente, quando Adão abriu a lente, os olhos já estavam abertos. A sua lente é preta, azul, verde, castanho. Seus olhos estão aqui. Deus abriu os seus olhos. Eles estão no seu cérebro. Por isso a palavra diz: olhe para o alto, lente, e veja. Veja. Eu faço nova todas as coisas. Você pode dar um aplauso a Ele, um grito de júbilo a Ele? Diga: eu vejo pelo cérebro. Diga: eu vejo pela minha mente. Diga: eu tenho a mente ungida. Diga: eu tenho a mente de Cristo. Diga: eu tenho a mente do conquistador. Diga: essa lente aqui cansa, mas esta vista, esses olhos jamais ficarão cegos. Quando Adão abriu a lente, ele já via. O cérebro estava preparado, neurônios, células, tudo em movimento. Ele já sabia o que fazer. Eu tenho que frutificar, eu tenho que multiplicar, eu tenho que governar, eu tenho que sujeitar a terra. Essa é a identidade do homem conquistador. Muito bem. Mas eu não quero falar de Adão. Eu quero falar de um outro líder. Depois eu vou falar de um outro líder. O senhor é fofoqueiro. Não, eu vou edificar a igreja. Quero falar um pouquinho sobre Moisés. Moisés viveu 40 anos no Egito, enxergando pelo cérebro e vendo pela lente. Por quê? Porque ele teve ensino de príncipe. Ele teve vida de príncipe. Ele tomava banho com leite de cabras. Todas as ciências do Egito ele estudou. Foi 40 anos preparado. Morava em palácio. Moisés foi preparado para governar. Moisés foi preparado para frutificar para o Egito. Moisés foi preparado para multiplicar. Por quê? Porque a finalidade do Egito era ser império, governar governos. Moisés foi preparado para liderar exércitos. Só alguém que enxerga pelo cérebro, que vê pelo cérebro, vai comandar grandes exércitos. Por isso a palavra diz que nós não podemos viver por aquilo que vemos, mas sim pelo que? Pronto, abra sua mente, creia. O que está diante de você é só uma pequena muralha, ela vai cair. É só um pequeno desafio, não é maior que você. Porém, um dia entrou um trauma na vida de Moisés. Todo trauma gera uma sequela no cérebro, na alma. Traumas paralisam pessoas. Traumas destroem vidas. Hoje, infelizmente, recebemos uma notícia. Um rapaz lá da nossa academia, onde eu frequento, eu e Daniela. Rapaz que divide malha do meu lado, lá.
Rapaz novo, deve ter uns 30 e poucos anos, bonito. Você olha para aquele rapaz, jamais imaginou. Hoje tirou a vida. E a minha sogra, muito sábia, disse, não, ele não morreu hoje não. Ele já vem morrendo. Por quê? Porque traumas destroem vidas. Escute. Assim como Deus fez com o cérebro de Adão, Ele fez com o seu. Ele fez com o meu. A serpente foi o trauma de Adão. Na nossa trajetória, os traumas vão entrar para roubar os novos começos, para roubar as novas conquistas, para nos paralisar. Líderes traumatizados não têm gana de conquistas. Por quê? Porque o trauma tem uma finalidade. Primeiro, finalidade do trauma, ruir a nossa identidade. As frases do trauma é: você perdeu, você não pode, você não é, você não consegue. Quem é você? Se tu és o que tu dizes de ti, por que que isso veio acontecer? Deus é o culpado. Tu é o culpado. Tua mulher é o culpado. Teu marido é o culpado. Teus pais são os culpados. Os filhos, teus filhos são o culpado. A serpente, a mulher que tu me deste, o homem que tu me deu. O trauma faz a indicação dos culpados. E nós passamos o tempo de trauma procurando culpados para as nossas decepções. Moisés viveu 40 anos como príncipe, entrou um trauma, um homicídio. Ele se tornou um fugitivo, ele foi para o deserto. Escute, do palácio para o deserto. Em pouco tempo que foi construído em 40 anos, foi deteriorado por um trauma. Eu vou lhe contar uma historinha. Moisés chega numa área onde tem uma mulher, com certeza muito bonita, chamada Zípora ou Séfora, com um cajado na mão, brigando com ladrões, guardando o rebanho da casa do pai dela. Olha que cena linda. Ele chega e vai defender esta mulher dos ladrões. Ele era um homem de guerra. Ele tinha artes de guerra. Ele sabia lutar. E ali, o trauma de Moisés diz assim para ele: aqui que você tem que amarrar o seu burrinho. Você morava num palácio, tinha tudo o que você queria. Casa com ela. Ele casou, certíssimo. A partir dali, ele foi entrando numa caixa que o seu cérebro e a sua vida ficaram num conformismo por 40 anos. O que ele tinha? Uma mulher, um rebanho que não era dele, era do sogro, ou era dela. Ele tinha uma rede para dormir, naquela época não tinha, estou falando do nosso tempo agora. Ele tinha um quintal que não era dele, era da casa do sogro. Ele tinha uma terra que não era dele, era do sogro. Ele devia ter uma lagoazinha do lado, ou sei lá, uma fontezinha. Talvez tivesse um peixe. Se não, carneiro está bom, cabra está bom, bode está bom, o que tiver está bom. Uma mulher para fazer filho, um rebanho que não era dele. Moisés se tornou totalmente, me desculpe, por dias de hoje, um homem dependente de uma mulher, do que ela possui. No mundo tem uma outra palavra, mas eu não vou falar não, tá, gigolô? Um príncipe traumatizado vira um dependente de migalhas no deserto. O que um trauma pode fazer com um homem ou uma mulher de Deus? Sabe o que Moisés dizia na hora que ele queria abrir o coração? Eu fui isso, eu fui aquilo, eu tive isso,
Eu tive aquilo. Eu sei como é isso. Eu já experimentei isso. Eu já vivi isso. O trauma nos faz ter relatórios do passado. O trauma nos prende na novela do passado. Essa música me leva para o passado. Esse perfume me leva para esse passado. Ah, como eu gosto de ver esse álbum de fotos. Eu tenho alegria. Por quê? Porque eu me lembro desse passado. Escute, o seu passado é passado. Não é pecado você visitar, é pecado você morar nele. Passou. Passou. É tempo de novos começos. Jesus é o Senhor dos novos começos para nossas vidas. Diga, eu recebo essa palavra. Diga para a pessoa que está ao seu lado, novos começos para a sua vida. Quem quer novos começos? Vai ter que aprender a tirar a sandália. Não é essa sandália aí. É a outra sandália. Escute. Moisés estava acomodado. Todo dia ele faz tudo sempre igual. E se acorda às 6 horas da manhã. Para quê? Vocês conhecem, né? Para cuidar de um rebanho que não era dele. Mas eu vou cuidar porque eu tenho que trabalhar e fazer alguma coisa. E Zípora, um barrigão. Tem uma mulher para fazer filho. E comida. Normal, tem assado. O sogro era um homem muito abastado, rico, um príncipe do deserto, um conquistador, tinha muitas terras. Vai passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 35, 40 anos. Escute. Se você não toma uma decisão pelo seu novo começo, sua vida vai ficar na mesma todo o tempo. Escute, o tempo respeita as suas decisões. O tempo não vai lhe agredir, ele vai lhe respeitar. Mas nós somos capitães dos nossos barcos. Nós decidimos por onde navegar. As decisões que tomamos acerca do nosso presente e futuro. Vocês ouviram essa semana aqui de primícias, palavras sobre metas. Então, nós decidimos por onde queremos navegar. Mas, diga, Senhor, obrigado, porque hoje eu sei que a sarça vai arder no meu couro. Vai arder no seu couro. Está preparado? Deus trouxe um índio do Amazonas para acender a sarça hoje aqui. Índio branco. Se fosse preto, sem problema nenhum. Tem um índio branco por fora e preto por dentro aqui dentro. Aqui tem um negão aqui dentro, viu? É ou não é, Dani? Aqui tem um negão. No mundo eu tive grupo de pagode. Pensa. Agora eu sou pra God. Quando o projeto de Deus está estabelecido, tem o dia que a taça do Senhor transborda pela lágrima da paciência. Tem a lágrima do juízo e tem a da paciência. O que Deus vai fazer? Deus vai criar uma estratégia para nos acordar do trauma. Como aconteceu? Uma ovelha perdida. Por que ovelha perdida? Escute, Moisés pastoreava na planície. E ovelha gosta de subir montanha. E tem habilidade sobre trilha. E um dia Deus disse: ovelhinha, venha na minha direção, venha e traga esse príncipe traumatizado
que está vivendo no seu casulo fechado, porque eu tenho uma obra na vida dele. Porque entre a vidinha que ele está levando e 3 milhões que pertencem à conquista dele, está uma decisão que ele não consegue tomar. Entre 3 milhões de pessoas e a vidinha que Moisés estava acomodado, tinha uma sarça, tinha um encontro, tinha a primícia de um encontro, de uma decisão. Até quando Deus vai ficar derramando as lágrimas da paciência pelo Espírito Santo, vendo você viver nesse conformismo, não executando os valores da sua identidade, que foi colocado aí pelo Criador? Você é maior do que tudo isso que está ao seu redor. A ovelhinha perdida subiu. Na verdade, ela era muito achada. De perdida, ela não tinha nada. Ela ouvia a voz de Deus. Foi, e Moisés foi atrás dela. Ele não foi ao encontro de Deus. Ele foi atrás de uma ovelha perdida. Ele estava com medo quando perguntasse: cadê a minha ovelha? E agora? Ele não era pastor de ovelha. Ele era príncipe de multidões. A ovelhinha subiu, ele foi atrás. Chegou lá, eu disse: agora é comigo. Olhe para mim. Do mesmo jeito que Moisés chega diante de Deus, foi do mesmo jeito que Adão chegou, morto. Adão não tinha espírito. E Moisés decidiu morrer por dentro. A morte de Moisés foi na alma, foi na mente. Medos, traumas, fugitivo, não vivia mais a nobreza, acomodado e vivendo somente do discurso do passado. Estava morto, emocionalmente morto. Talvez você passou por isso. Um divórcio, uma traição, espancado pelo pai, pela mãe, um abandono dos pais. E você vinha numa crescente muito grande. De repente, aquilo ali atravessou a tua vida. Eu, Jean Muniz, até os meus 14 anos de idade, nunca tinha tirado uma nota vermelha. O máximo que eu tinha chegado na minha casa foi 9,30. Nunca tinha namorado. Jogador de futebol, as categorias de base. Nunca tinha colocado na boca um cigarro. Bebida alcoólica. Nunca tinha namorado, nada. Meu pai ia me buscar no treino, na quadra da paróquia de Santo Antônio, perto da casa da minha mãe. Meu pai ia me buscar. 9h15 ele já chegava lá, 9h30 terminava e me levava para casa. Filho preparado para um futuro. Dias depois eu vejo meu pai, do nada, meu super-herói, que brincava comigo, jogava bola, servia de goleiro para mim. Eu vejo meu pai pegar a mala, virar as costas, foi embora. Eu disse: mãe, papai está indo para onde? A mamãe chorando, depois eu lhe falo. 2 dias depois, eu digo: cadê papai, cadê papai, cadê papai, cadê papai? Chega minha irmã mais velha: olha, mano, a partir de agora você vai trabalhar de dia e estudar à noite. Eu disse: por quê? Porque papai foi fazer uma viagem longa. Papai foi viver com uma outra mulher no outro estado. Como? Meu pai, meu super-herói, fez isso a minha vida, ó. Meu pai voltou depois de 2 anos. Encontrou um líder de um grupo de pagode que já tinha levado a família para Macumba. Eu levei minha família para Macumba, junto com meu irmão. Fiz da minha casa os domingos um bar. Coisa que o meu pai mais tinha ódio, era tatuagem e brinco. Da Nana ele gostava, mas do brinco não. Brincadeiras à parte, ainda bem que eles não estão aqui. Botei um brinco só para ofender ele, pro dia que ele voltasse. Tatuagem, não sei se é covardia, ou não, covardia não é não.
eu não mancho o meu corpo. Assim, eu acho bonito nos outros. Eu não fiz em mim. E agora com essa idade é que eu não vou fazer mesmo. Mas não me tatuei. Quando meu pai voltou 2 anos depois, eu fiz de birra. Fiz a minha casa um bar. Coloquei brinco. E esperei o dia que ele ia me convidar para ir para o braço. O meu super-herói virou meu inimigo. Entrou o trauma ali. Só veio corrigir isso nos meus 22 anos, quando eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador. Que eu fui para um tal de retiro de carnaval. Eu fui a lá, mas que calor, e voltei liberto, curado e transformado, cheio do Espírito Santo. Aí a coisa arrumou. E o meu pai se tornou minha ovelha, meu discípulo, e eu o batizei, antes dele partir para Jesus. E vai acontecer assim com você. Entrou um trauma que trouxe lágrimas de sangue para você. Hoje esse profeta do Amazonas vem te dizer que o Senhor trouxe bálsamo de Gileade e Ele arranca essa dor e esse trauma do teu passado. Hoje é novos começos. Ele faz novas todas as coisas na tua vida. Entrou um novo tempo dentro de você. Diga, eu recebo essa palavra. Diga, eu sou uma nova criatura. É isso aí. Moisés chegou morto de sonhos, de projetos, de metas, de alvos, de empreendedorismo. Morto, acomodado com a vidinha que estava levando. Escute, o trauma de Moisés lhe aposentou. Aposentou a unção, aposentou os dons, aposentou a graça que ele tinha, aposentou a identidade. A pior coisa é quando o homem aposenta a identidade dele. Ele pode ter 25 anos de idade, como esse jovem que eu citei hoje, que cometeu o suicídio. Ele aposentou a identidade dele, acabou. Os valores dele morreram. Tem tanta gente aqui com talento, cheio de dons. Deus quer ouvir suas metas, seus alvos, seus sonhos, seus desejos de conquistas. Está lá em Isaías 43, 26. Lembra-me, eu quero te ouvir. Lembra-me das promessas. Lembra-me o que você quer. Diz para mim o que você quer. Está escrito. O Senhor diz, eu te darei a tua vitória. Quando aquele morto chegou diante do Senhor, entrou a primeira frase para ele. Quem lembra a primeira frase? Tira dos teus, porque o lugar que tu pisas és. Sandália nos pés significa, no mundo espiritual, vida desnuda. Deus disse a Moisés, te desarma. Sem orgulho, sem prepotência, sem vaidade, sem fingimento de autoconsolidação. Eu quero você desarmado. Porque na cultura oriental, as sandálias significam a fidelidade e aliança. A aliança era conhecida pela sandália e pelo sal. Quando você ia de uma tribo de beduíno a outra, ou de um vilarejo, ou de uma cidade a outra, quando você era bem recebido, você recebia 2 presentes. Você recebia sandálias novas e sal, para você ter uma excelente caminhada. E vamos comer sal juntos. Vou lhe conhecer. O Senhor não deu sal a Moisés, Ele disse, tira, porque essa sandália que está aí, é a sandália do teu trauma, das tuas dores, que te prende ao passado, te desnuda agora. Tira essa aliança dos teus pés.
tem um ponto de contato aí. Que toda vez que tu olhas para baixo, que parece porco, não consegue olhar para frente, só olha para baixo, olhando tua sandália para onde ela vai te levar. E você vê que essa sandália só te leva 100 ovelhas, cama ou rede, uma mulher para fazer filho, um lugar para comer. Esse é o meu espaço de conquista. Tira essa sandália que te leva para os lugares medíocres. Não é isso que eu tenho para ti. Fica com os pés que eu fiz e entra no meu território. Quando Moisés entrou, queridos, eu vou dizer para vocês a primeira frase que ele disse para Deus. Imagine você, seu encontro com Deus, e naquele dia, Deus literalmente fala e você ouve a voz dele. Imagine. Já imaginou? Coisa boa, né? Coloca na tela, por favor, meu filho. Êxodo 4:10. Olha a frase de um traumatizado. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, vai começar aqui o que se fala nos ensinos da psicologia mental hoje, a vitimização. Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem fui no passado assim, e ele era muito bom com palavras, nem agora que tu falaste a teu servo. Não consigo falar bem, sou pesado de língua, não sou eloquente. A primeira coisa que alguém, quando chega diante de uma grande autoridade, ou de uma grande responsabilidade, alguém que está totalmente traumatizado, a primeira coisa que ela vai dizer é: essas são as minhas impossibilidades. Eu não posso, eu não sei ganhar, eu não sei pregar o evangelho, eu não sei ministrar no encontro, eu não sei ficar ali na porta recepcionando ninguém, eu não sei limpar a igreja, eu não sei, não tenho um dom para isso, não tenho um dom para aquilo, eu não sei. Ela potencializa as suas inferioridades. E ela promove isso diante de Deus. Deus ouviu, mas como bom mentor, ele vai dizer algo. Põe o verso 11, por favor. Olha o que o mentor diz diante do discurso de impotencialidade. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca do homem? Quem fez a boca do homem? Quem fez a surdez ou a mudez? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor, eu sou o Senhor que fiz o corpo, eu controlo todas as coisas. Aí vem a terceira parte, coloca o verso 12 da visão. Aí vem a missão. Primeiro, a impotencialidade do líder. Segundo, quem governa, quem faz todas as coisas, quem capacita. Terceiro, a missão. Agora, vírgula, pois, vírgula, vá, ponto e vírgula, eu estarei com você, vírgula, ensinando-lhe o que é a vez de falar. Ok, volta para o 10. Num versículo aqui, Moisés vai falar de ministério. O ministério das impotencialidades. E Deus vai mostrar para ele que as impotencialidades dele não era só no falar. Verso 11. 3 ministérios tem aqui. O ministério do mudo, o ministério do surdo e do cego. Escute, eu não falo do mudo que não fala. Eu falo do mudo que está sentado aqui recebendo palavras apostólicas e proféticas há anos deste púlpito.
recebe, mas não ouve. Recebe, mas não fala dela. Recebe e não consegue ver como o líder vê. São 3 ministérios que podem estar dentro de mim, que podem estar dentro de você. O ministério do mudo, o ministério do surdo e o ministério do cego. Não tem visão, não tem boca profética e não tem o que Jesus disse. Ouve! Ouça! Israel ouvia? Ouvia. E qual era o clamor do Senhor? Shema Israel! Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça, Israel! O Senhor Deus é o teu único Deus. Jesus chega no ouvido e diz: Efatá! Ouça! Muita gente pode estar sentadinho aqui, tem ouvidos, mas não ouve. Moisés tinha ouvido, ouvia o que queria. O trauma faz isso. A gente só ouve aquilo que potencializa a nossa vitimização. Eu estou com tanta peninha de ti. Sério, sério. Ai, maninha, obrigado, mano. Que bom que você compadece de mim. Obrigado, viu? Eu sei que você é meu amigo. Você é o único amigo que eu tenho aqui, te conheci hoje. O ouvido, ele recebe, alimenta janelas da alma. Lembra de Adão? Deus falou com quem não tinha espírito. 3 ministérios Deus disse que existe dentro da igreja. Escute. Entre este homem e 3 milhões, tinha 3 ministérios inoperantes. Ele não ouvia. Ele não via. Ele não falava. É a triunidade de Deus no homem. É a triunidade de Deus no ministério. Espírito, alma e corpo. Deus, quando falou com o cérebro, o Pai é conectado ao cérebro do homem. É o que eu penso. É o que eu penso. Penso, logo existo. Penso, por isso falo. O que eu penso, o que eu sinto, o filho, coração, amor, centro do sentimento. Jesus era amor puro, o filho ligado ao coração. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu ajo, o Espírito. Haja luz! E houve luz. Por quê? Porque o Espírito agia. Ele agia e pairava sobre a face das trevas. O Pai, o Filho e o Espírito em mim. Isso não tinha em Moisés. Moisés não pensava em conquista. Moisés não pensava em novos projetos. Moisés não pensava em novos começos. Por isso não tinha sentimento por isso. Escute. Aquilo que eu sinto multiplica a minha alegria. Ou multiplica a minha tristeza. Mas aquilo que eu sinto é resultado dos meus pensamentos. Os meus pensamentos estabelecem as minhas novas existências na minha realidade e geografia. 1 Coríntios 4:17. Romanos 4:17. Por Pai de multidões te fiz, por isso chame a existência o que não existe, como se já existisse, ou seja, pense, sinta e chame, fale.
Construa. Pai, Filho e Espírito na ação. Se não tem o Pai, o Filho e o Espírito, se eu não consigo projetar no pensamento, no sentimento e na ação, eu tenho 3 ministérios. Eu sou mudo, vamos começar pelo texto, surdo, mudo e cego. Diga, Pai. Não, fale como o pregador falou. Pai. Mais uma vez. Eu renuncio esses 3 ministérios inoperantes na minha vida, na minha família. Eu não aceito a surdez, a mudez e a cegueira espiritual. Eu sou imagem e semelhança do Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam em mim. E eu vou realizar projetos novos, novos começos. Eu verei grandes conquistas em pouco tempo. Em nome de Jesus. Amém. Escute. A conquista de Moisés era 3 milhões. E a sua? Não consigo ver, apóstolo. Não consigo pensar. Não consigo sentir. Por isso. Ele também não. Só Deus sabia. Só Deus sabia a conquista dele. Aí ele vai passar a entender o porquê tirar a sandália. Você tem que tirar sua sandália, meu filho. Você tem que sair. Vou falar mais para o nível de entendimento das mulheres. Sai do salto alto, minha irmã. Sai desse salto. Essa empáfia, esse orgulho, essa prepotência, esse isso, esse aquilo. Desce. Tem que descer, minha irmã. Se não descer, vai continuar na mesma vidinha. Escute. Há quanto tempo estava esses 3 ministérios na vida de Moisés? Quem pode me responder? Muito bem, parabéns. Vamos dar um aplauso. Vocês são, estudadíssimos. Eu tenho 49 de vida e talvez isso esteja em alguma área da minha vida. Talvez não seja no meu lado ministerial. Talvez seja no lado de empreendedorismo, que Deus queira que eu use. E eu nunca me liguei nisso. Talvez seja o lado de família. Não ouve o que a esposa fala, não ouve o que o marido fala, não está enxergando o que está acontecendo com os filhos, está cego, não consegue ser profeta dentro do seu lar. Satanás está entrando pela televisão, está entrando pela internet, está entrando pelas visitas que entram na casa, está entrando por parentes que são macumbeiros, espíritas, desviados, homossexuais, pedófilos e etc. E eu não consigo falar, ver e ouvir que o meu território está sendo invadido. Assim estava Moisés. Você acha que essa palavra é para Moisés? Essa palavra é para mim e essa palavra é para você. Olha as áreas: finanças, saúde, cuide da sua saúde. Casamento, família, filhos, esposa, marido, vida profissional. Você estancou ali atrás daquela mesa. Você está acomodadíssimo com aquelas 100 ovelhinhas, aquela mulher para fazer filho. Aquele lugarzinho que o sogro te deu, você está atrás daquela mesa, tem 30 anos e você não consegue se promover. Você não consegue enxergar que você é maior do que aquele lugar, aquela cadeira, que você senta ali 8 horas por dia. Você é maior do que isso. Por que você está surdo, você está mudo, você está cego? E Deus está dizendo: filho, olha além da montanha, tem uma sarça ardendo te esperando aqui. Acorda. Desperta. Vamos lá. Quando Deus denuncia isso, Deus vai dar a missão. Verso 12.
Aí vem a missão, ó. Uma palavra dessa só é dado para quem não é mais surdo, quem não é mais mudo e quem não é mais cego. Um cego, um mudo e um surdo não consegue receber uma missão. Você vai dar uma missão para quem não vai fazer? Não. Você vai dar uma missão para o liberto, pois essa missão hoje chegou aqui. Não tem mais ninguém preso aqui. Todo mundo está liberto. Diga, eu sou livre. Então vá, porque Deus é contigo. Vá, Deus é com você. E Ele vai te ensinar. Ó, Ele é didaquê, Ele é mestre, Ele é coach. Ele ensina. Essa é a função do mentor, é ensinar. Vou ensinar o que você tem que falar, como você vai ouvir. Vou ensinar como você vai enxergar e ver a situação pelo cérebro, não pela lente. Sou contigo. Eu sou contigo. E agora, Moisés, se eu for para trás, tem 100 ovelhas. Se eu for para frente, tem 3 milhões. Ou eu decido voltar para a vidinha que eu tenho, ou eu decido avançar para a minha grande conquista. Não posso desprezar minha base e minha raiz, mas eu tenho uma grande missão para enfrentar. Interessante, né? Deus fez isso com Adão. Deus fez isso com Moisés. Por quê? Porque esse é o modelo do céu, gente. Não vai ser diferente comigo, não vai ser diferente com você. Vou encerrar só lendo um texto aqui que não tem mais tempo. Josué, capítulo 5, de 13 aqui. Nós vamos ler juntos. Estando Josué já perto de Jericó, vírgula, olhou para cima e viu um homem de pé, perto de Jericó, perto do grande desafio da sua vida. Empunhando esse homem uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe, você pertence a Israel? Você é por nós? Ou você é inimigo? 14. O homem disse, nem uma coisa, nem outra. Josué já começou a tremer nas canelas. Respondeu ele, venho na qualidade de comandante do exército de Jeová de Sabaote. Olha só. E o homem que batia as canelas, botou as canelas no chão. Prostrou-se Josué, rosto em terra, em sinal de respeito. Ele perguntou, qual é a palavra? Qual é a mensagem? O meu Senhor tem para o seu servo. Olha, gente, ele estava assim. Qual é a palavra? Porque a minha muralha está ali, eu tenho que derrubá-la. Qual é a palavra que Deus tem para mim? Agora entra o outro verso. Vê se você já viu essa história. Entra o 15. O comandante do exército do Senhor respondeu. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Olhe nos olhos da pessoa que está ao seu lado. Diga, não tem outro jeito. Vai ter que tirar suas sandalinhas de pelúcia. Quem era Josué? Discípulo de? Acabou-se. Deus não negocia princípios de tratamento. Você acha que Deus vai ter peninha de você? Você acha que Deus vai aplaudir sua vitimização? Não vai não. Deus não negocia princípios de tratamento. Assim como foi com Adão, assim como foi com Moisés, está sendo com Josué. Quem era Josué nesse momento? O traumatizado da vez. Era. Passou 30 dias chorando a morte do líder. Deus respeitou, porque é o tempo do luto de um líder. Na ética hebraica. Oriental.
30 dias. Respeitou. 30 dias. Mas ele morreu. Deus, tudo bem. Lembra das lágrimas da paciência? Deus, tudo bem. Só que tinha 3 milhões, tinha um Jordão e tinha uma muralha ali, ó. Para entrar na terra, tinha que vencer a muralha. Josué olhava e dizia: não, passa pro Ed. Deus disse: não é pro Ed, não. É você. Aí, 30 dias chorando. O choro dele se misturou à perda do líder. Por quê? Imagina, Deus me livre. Imagina. Deus resolve levar o apóstolo René. Nem imagina. Mas corta essa parte. Entendeu? Quem é chorei eu? Ia ser o Josué da vez. Josué misturou o sentimento da perda do líder com a missão a enfrentar. E agora? Porque lá estava o maior exército conquistador da região, que era o de Jericó. Eram chamados os impiedosos. O nome Jericó significa trevas, entenebrecidos, significava Jericó. E Josué olhava para os guerreiros dele, tudo camponês. Treinados aonde? No deserto. Homens como se fossem camponeses diante de grandes exércitos. Estratégia de guerra, só o que Moisés ensinou. Foram aprendendo no deserto. Deus era com eles. Deus dava vitória a eles. E agora? Agora eu estou diante do meu grande desafio. Ou eu morro aqui, ou aqui será minha grande conquista. Só tem direito a despojo quem vence a batalha. E aqui, Josué poderia ter dito para Deus: não, aqui eu fico com o cego, com a cegueira, com a mudez e com a surdez. Levanta Gerson. Quem era Gerson? Canhotinha de ouro da seleção, não. Gerson era o primeiro filho de Moisés. Era a bola da vez. Primogênito. Deus disse: não é ele não, é você. Não era ele não, era você. Não era ele não, era você. Pode aplaudir. Quem entendeu pode aplaudir. Quem entendeu pode aplaudir. E aí, se eu já tenho a cara no pó, e se eu já espero a palavra do céu, qual é a dificuldade para tirar a sandália? Pois essa é a diferença. É que você não tem não tem estado com a cara no pó, e esperando a palavra do Eterno, que o meu Senhor vai falar hoje. Que o meu Senhor vai falar. Que o meu Senhor vai falar. Que o meu Senhor vai falar. Te desnuda, é agora. Solta esse homem que não é teu, é agora. Solta essa mulher que não é tua, é agora. Larga esses vícios de corrupção, é agora. Deus falou. Não vou fazer mais isso. Tira a sandália. Grande coisa tirar a sandália. Para quem tem cara no pó. Agora, para quem fica alimentando trauma, foi um choque tirar a sandália. Porque estava muito bem obrigado com a vida que levava. Ninguém via, dava um jeitinho aqui, jeitinho ali. Entrava um negocinho por aqui, outro por aqui, ninguém viu, ninguém vê. E Jesus dizendo: não ficará nada encoberto que não venha a ser revelado. Aí, ó, tira a sandália. Ele tirou. O resultado você sabe. O resultado você sabe. Levou 3 milhões a uma grande conquista. Que Josué fez para ter a sua conquista?
marchou. Grande coisa ele fez. Marcha saudando, cabeça de papel. 6 dias marchando. Dá uma volta. No último dia, vai perder um pouco de gordura, vai 7 vezes. Até para reforçar mais a sua saúde. Só isso. Só. Você já fez o que queria, rapaz. Você já tirou a sandália. O resto é teste. A vitória, quem vai te dar sou eu. Obedece. Escute, quem obedece faz qualquer tipo de loucura quando Deus pede. Escute, quem está liberto não tem vergonha do ridículo. Como é que você imagina que o povo de Jericó olhava para Israel marchando com cara de camponês? Só a lateral da muralha dava 7 carros, assim, um do lado do outro. Só a lateral. Imagina a altura. Eles olhavam aquele povo marchando. Poeiral louco subindo. Mano de louco ridículo. É assim. Voto aqui. Altar na casa do Senhor. Ou voto financeiro, ou voto de roupa, ou pacto disso, pacto daquilo, vamos adquirir. Ridículo. Deus pediu o ridículo. É tempo do ridículo. Sabe por quê, queridos? Jesus disse que o altar santifica. O altar santifica. Sabe onde é o altar? Aonde saiu a voz do homem de Deus, ó. Aonde saiu a voz do homem de Deus se tornou um altar. Aonde está a presença do céu se torna ali o altar. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estou, altar. Isso aqui é um altar. Eu não estou em cima de uma madeira, eu estou num altar consagrado. Isso aqui é um altar consagrado. Jesus disse, o altar santifica. E agora, Moisés mandou o povo andar no deserto. Aí Deus fala pelo anjo com Josué. E Josué tem que passar a mensagem para 3 milhões. 3 milhões dizendo, Josué, qual é a mensagem de Deus? Ah, lá vai ele. A mensagem é andar. Fazer uma caminhada. Nós vamos marchar. É isso mesmo? É. Aí depois que terminar, aí a muralha cai. Tem sentido? Tem sentido? Então eu venho para a igreja, vou fazer uma campanha de 7. Eu fiz lá em Manaus agora, 7 semanas. Na 7ª semana, 7 dias. Viu, Ed? 7ª e últimas semanas, nós fizemos uma campanha. Toda terça-feira. Quando foi na última semana, 7 dias. Deu o último dia no dia 31. Todos os dias a igreja lotada e o povo pagando preço. Foi lindo o que aconteceu lá. Amém. Os 7 últimos dias do ano e os 7 primeiros. Eu estando no Rio, eu venho aqui. Cadeira cativa. Se você me convidar. Pronto. Aí, quando se paga o preço e fica ridículo, porque na época do ridículo, os de Jericó vão te criticar. Já vai para a igreja? Foi ontem. Anteontem. Já vai de novo hoje? Já vai para a igreja? O de Jericó, ó, povo marchando e ele lá zoando, zombando, criticando, tentando destruir o que Deus tinha falado. E eles, aí, ó, ridículo, mas estou obediente. Vou na palavra que Deus disse pela boca do homem de Deus, pela boca do anjo. Marcha, vai para frente. Na última marcha, 7 vezes no último dia, a muralha. Creia. Como eu quero concluir, queridos? Frutifique. Multiplique. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha e me segue. A primeira voz foi ouvida no Éden. Novos começos. Primogênito da criação.
primeiro homem, primeiro ser da terra. O cérebro dele ouviu, foi registrado. A voz de Deus é registrada no cérebro do homem. Está aqui. Primeiro, entra a história de Moisés. Deus fala com o cérebro dele: vá. Eu fiz a boca, eu fiz o ouvido, eu fiz os olhos. Eu sou contigo. Vá. Registra aqui, ó. Vai. E ele foi. A partir dali a unção. No primeiro homem, ficou registrada a voz para toda a humanidade. No segundo, ficou registrado a voz de Deus para o seu povo Israel. No terceiro, Josué. Você sabe que o nome Josué vem de Joshua. É Joshua, que vem da nascente, da raiz Yeshua. Jesus. Josué é a tipologia, é uma espécie, é um tipo dentro da teologia de Cristo. E vem Jesus. A conquista de Josué foi estabelecer o povo na terra. Quem levou o povo foi Moisés. Josué estabelece. E vem Jesus. Quando Jesus é batizado, ali é anunciado a identidade do Cristo. Ele vai para o deserto. E aí Jesus vai se encontrar com o coach das trevas, com o mentor das trevas. O mentor das trevas vem de 3 formas. Primeiro ele diz: se tu és, confusão de identidade, o Filho de Deus, transforma pedra em pão. Eu sei que tu está com fome, tu está em jejum. Mas se tu és, transforma. Tentou fazer uma reprogramação na mente de Jesus. Veio a segunda tentação: se tu és o Filho de Deus, atira-te do pináculo do templo, porque está escrito. Palavra constrói. Palavra estabelece. Está escrito que Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que tu não tropece nenhuma pedra. Te joga, Jesus diz. Não tentarás o Senhor teu Deus. Veio a terceira mentoria do inferno. E a pergunta é: quem está mentoreando a tua mente? Eu espero que seja o apóstolo Ed. Que seja a voz da sua mentoria. E não uma voz contrária. A terceira vez veio a palavra: se tu és o Filho de Deus, te darei todas essas conquistas. Olha onde termina tudo. Tudo termina em conquista. Os reinos me foram entregues. Te darei. Se prostrado, Josué, me adorares. Se prostrado, me adorares. Eu, Jean, na minha hermenêutica, se Jesus concorda, a segunda frase de Satanás seria: tira as tuas. Muito bem. Se entrega de vez, porque tirar a sandália é se entregar de vez. Isso é tão sério que o Islã leva isso como lei. Na mesquita, eu nunca entrei numa sinagoga, mas nas mesquitas nós entramos lá em Israel, elas ficam abertas ali, a gente olha, e no meu passado eu fui muito envolvido com os árabes. Primeira coisa que você faz, tira a sandália. Levo isso a sério, como lei. Satanás teria feito isso com Jesus. Tentou confundir a adoração, confundir a autoridade e confundir a provisão. Provisão do pão, a autoridade no pináculo e a adoração diante dos reinos para conquistar. Quando Josué adorou, os reinos foram conquistados. Veio a palavra de conquista. Quando eu adoro, eu estabeleço a conquista. Me torno um adorador. Jesus disse: arreda-te daqui, voz contrária, mentor das trevas, eu não te ouço, não tenho pacto contigo na porta da minha alma. Isso é minha interpretação de discurso.
arreda-te daqui, sai! E Satanás, ó, com a sua voz, foi embora. Foi embora. Um vento foi embora, um sopro, um espírito foi embora. Ok. A Bíblia diz, vieram os anjos, fizeram a mesa, mostraram para ele como será no dia do arrebatamento. E Jesus, quando olhou para o lado, viu a igreja da restauração de Copacabana, todo mundo sentadinho ali ao lado. Todo mundo ali. Jesus viu a sua conquista. Quando vencemos a mentoria do inferno, os céus se revelam como será o tamanho da nossa conquista. Os anjos vieram e o serviram, e Jesus pôde contemplar. Quando ele sai do êxtase, da visão, do sobrenatural, ele olha diante dele. A palavra que Deus deu a Moisés: agora vá, que eu serei contigo. E Jesus foi. E nós estamos aqui como resultado da sua conquista. O que eu quero com essa palavra? Para novos começos. Volte para a identidade que Deus lhe deu. Volte. Você é vencedora. Você é vencedor. Você é desbravador de novos territórios, conquistador de novos territórios. Nada vai te paralisar. A palavra que Deus deu a Josué no capítulo 1, ainda quando ele estava traumatizado: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui na aliança passada, serei contigo. Eu sou aquele que faço nova todas as coisas. Eu farei com que teu caminho seja muito bem sucedido. Quem recebe essa palavra? Fique em pé, por favor.